Olá pessoal, essa é a 13ª aula do curso de orientação a objetos e hoje vamos trabalhar com polimorfismo. Polimorfismo aí temos duas palavras gregas aí no meio, onde temos poli ou poli, que seria vários, muitos, e temos morfos, que são formas, então várias formas, muitas formas. E qual é a ideia? Ó? Aqui eu desenhei um pequeno esboço aqui do nosso projeto. Notem que ele é um pouquinho complexo comparado aos anteriores, mas vou explicar de maneira bem resumida. Nós temos aqui em cima uma classe chamada imposto. E essa classe imposto, ela tem dois métodos. Um que é o vale alimentação e outro que é o vale transporte. O vale alimentação e o vale transporte é um padrão de desconto que todo colaborador de uma empresa pode ter, tá bom? Então, desde o presidente até o estagiário, ele pode ter um vale alimentação e o vale transporte padrão, certo? Só que, em alguns momentos, dependendo do cargo, talvez você não vá seguir o padrão. E que padrão é esse? Por exemplo, notem que aqui eu tenho gerente e atendente, e o gerente eu tenho aqui um vale alimentação e o atendente também um vale alimentação que estão em vermelho. O estagiário não tem nada. O que isso significa? Significa que o gerente e o atendente, eles também vão ter um método de vale alimentação, só que o cálculo será diferente do padrão que está aqui. Já o estagiário, como não tem nenhum método aqui dentro, ele está dizendo que ele vai utilizar o padrão, que é o vale transporte e o vale alimentação. Notem que eu tenho aqui vale transporte e aqui eu também tenho, perdão, desculpa, vale alimentação aqui em cima, tá? Desculpa. E aqui embaixo também tem o vale alimentação. É o mesmo nome, só que eu estou dizendo aqui, lembra da ideia de polimorfos, várias formas. Então eu tenho um vale alimentação que pode descontar um percentual aqui, porém aqui e aqui podem ter outro percentual. Essa é a sacada. Então a gente vai utilizar o mesmo nome de método, só que dependendo de como vamos instanciar um objeto daquela classe, ele vai fazer um cálculo diferente, tá bom? Eu espero que tenha entendido essa primeira parte. A gente vai colocar agora a mão na massa, beleza? Então assim, ó, vou abrir aqui o Visual Studio Code, criar uma pasta 11 polimorfismo, acessar essa pasta com o comando cd 11 polimorfismo e criar o projeto com .NET New Console. Bem simples. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Vou criar o mesmo exemplo, tá, gente? Então, vou criar aqui 4 arquivos. Imposto.cs, gerente.cs, atendente.cs e, por último, não menos importante, estagiário.cs. Deixa eu abrir aqui também o meu program. Aí eu posso ocultar isso aqui. Muito bem. Imposto. Vou colocar aqui meu using system para eu poder, no caso, ter acesso ao método de console. E vou botar aqui class imposto. Tá bom? Vou fazer o mesmo para as demais classes. Ó. Vou copiar essa estrutura. Class gerente. Class atendente. E class estagiário. Muito bem. Então aqui segue um padrãozinho que nós já conhecemos. Imposto. Imposto, eu vou ter então dois métodos, como está aqui, ó. Eu vou ter o vale alimentação e o vale transporte. Então, bora lá. Métodos. Public, void, vale alimentação. Vou passar aqui um double salário. Dependendo do salário que a pessoa tiver, tá bom? A gente vai descontar um percentual. Então, console.writeLine
Vou botar assim, ó, desconto padrão do Vale Alimentação, R cifrão. Vou concatenar com o seguinte cálculo: salário vezes 0,1. Eu vou descontar 10% do salário bruto do meu colaborador. Isso para Vale Alimentação. Para Vale Refeição, para Vale Transporte, Public Void Vale Transporte, double salário, console.writeline, desconto padrão do Vale Transporte, R cifrão, mais, e façamos o cálculo salário vezes 0,06. Eu vou descontar 6%. E acabou, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Gerente, atendente, estagiário, eles vão ter acesso aos métodos Vale Alimentação e Vale Transporte, beleza? Então, vou chegar aqui, ó, no gerente e vou fazer a minha herança. Eu vou extender, ó, imposto. Vou fazer a mesma coisa com atendente e com estagiário. Prontinho. O estagiário, por si só, já está pronto. Porque se a gente for ver nosso exemplo aqui, ó, o estagiário não tem nenhum método diferente. Ele vai usar os mesmos métodos do nosso imposto. Então, o estagiário está 100%. Agora, atendente e gerente, ó, nós teremos alterações no Vale Alimentação. Então, vamos lá. Gerente. Vou botar aqui meu método. Public Void Vale Alimentação. Vou seguir o mesmo padrão, ó, double salário. Só vou pegar aqui a frase. Desconto padrão do Vale Alimentação. Aí vai ser padrão desconto gerente. Para a gente saber que é dessa classe que está vindo o desconto. O gerente, ele vai ter um desconto de 15%. Um desconto um pouquinho maior, tá bom? Vou copiar esse método aqui, que já está certinho, e vou fazer para atendente também. Desconto atendente do Vale Alimentação. Atendente, a gente vai descontar 12%. E tá aí. Então, o que acontece? O atendente, o gerente, estagiário tem acesso aos dois métodos aqui de imposto, que é Vale Alimentação e Vale Transporte. Só que o gerente e atendente aqui estão sobrescrevendo o método de Vale Alimentação. Tem um problema no C# aqui, tá bom? No C#, você tem que dizer que este método aqui vai sofrer possíveis modificações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar a palavrinha reservada virtual antes do void. Beleza? Aí eu consigo sobrescrever este método. Eu posso alterar o valor que está aqui dentro das chaves. E lá no gerente, no atendente, eu também necessito fazer uma alteração. Eu preciso colocar aqui, ó, antes do void, o override, que é basicamente eu estou sobrescrevendo um método. Ó. Gente, perfeito. Aí está o polimorfismo. Então nós temos dois vale alimentação, um em atendente e outro em gerente, que está alterando o valor, no caso, o cálculo, enfim, lá do imposto. Vamos fazer um teste lá na nossa program. Olha só que da hora. Eu vou criar aqui, vamos ter 3 instâncias. Vou botar aqui, ó. Instância. Vou botar aqui. Instanciar estagiário. Gerente. E atendente.
Olha só que interessante. Imposto. Por que imposto? Porque eu vou dizer que eu vou ter um objeto E, que é o objeto estagiário, tá bom? Meu objeto E, ele vai ter acesso aos métodos de vale transporte e vale alimentação, igual new estagiário. O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó. O meu objeto E, ele vai ter acesso ao meu vale transporte, vale refeição aqui, certinho, tá? Ou melhor, pega aqui rapidão, vale alimentação, não refeição, perdão, alimentação. E o estagiário. Então, se o estagiário tiver algum método de vale transporte ou vale refeição, ele vai sobrescrever o método que está em imposto. E se ele tiver métodos que o imposto não tem, a gente pode utilizar em cima desse objeto. Então, a gente tem duas classes diferentes utilizando, no caso, para criar um objeto. Então, olha que legal. Vou pegar aqui, objeto E, ponto, vale alimentação. Vou passar o valor aqui, estagiário, vou colocar R$1.000, tá bom? Então, o estagiário vai ter um vale alimentação de 1.000 e um vale transporte, também vamos basear por R$1.000, tá bom? Beleza. E vou colocar aqui só um console.write, só para dar uma quebra de linha, write line. Aqui é só para dar uma quebra e a gente visualizar bem o nosso resultado, tá bom? Então, estagiário está aí. Imposto, objeto G, igual new gerente. O gerente, nós já temos um vale alimentação diferente. Ele tem um cálculo diferente. Logo, o vale alimentação do gerente vai sobrescrever o método vale alimentação de imposto. Então, objeto G, ponto vale alimentação. Gerente vai ganhar 5.000, tá bom? Vou botar um valor bem alto aqui. E beleza. Console.writeLine. E por último, não menos importante, teremos nosso atendente. Imposto, objeto A, igual new atendente. O atendente também vai sobrepor o vale alimentação de imposto. Objeto A, ponto vale alimentação. Volta, volta, volta. O atendente vai ganhar R$2.000. Isso. Objeto A, ponto vale transporte, 2.000. Muito bem. Então, é assim, basicamente. Vamos fazer nosso teste. Deixa eu abrir aqui, ó. Clear. Até vou aumentar bastante aqui, porque vai dar algumas linhas. .NET Run. Espera um pouquinho. Opa, vamos ver, ó. Começamos por estagiário. Desconto padrão tanto no vale alimentação quanto no vale transporte. Então, ó, show de bola. R$100 alimentação, 60 em transporte. Vamos dar uma olhada agora no gerente, ó. O gerente tem dois descontos. Um desconto da classe gerente e um desconto da classe padrão. Então, o gerente tem um desconto maior na alimentação e no transporte é um básico. É o padrão, como o estagiário, por exemplo. E o atendente, mesma coisa. Olha só que legal. Desconto atendente, 240 e o padrão do vale transporte, 120. Beleza? Gente, espero que tenham entendido. O polimorfismo ele é muito útil em projetos de médio e grande porte para você reutilizar os seus métodos, ok? Então, assim, o importante agora é entender o conceito. Futuramente, você vai estar aprendendo como implementar isso em projetos, ok? Tanto em cursos comigo, como em conferências, palestras, cursos de faculdade, ou até mesmo nas empresas, se você for trabalhar como um registro ou até como uma startup, você criar sua própria empresa. Então, com o tempo, você vai vendo a importância do polimorfismo.
Mas entendendo o conceito, eu fico muito feliz. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Até a próxima aula!